Olá, olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. A nossa live de hoje tem como tema a importância do brincar para o desenvolvimento infantil segundo a neuropsicologia. Então nós vamos ter esse bate-papo gostoso aqui e eu espero muito a participação de todos vocês. Nós estamos aqui com alguns brinquedos, alguns materiais para a gente estar fazendo esse bate-papo bem gostoso, ok? Então já aproveita, já chama pessoas para participarem aqui conosco, já manda o aviãozinho aqui para estarem aqui conosco, para a gente conversar aqui sobre a importância do brincar. E nós vamos aqui falar tanto para pais, para familiares, para todas as pessoas que têm crianças em casa, para terapeutas também, para professores. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. E aí nós hoje vamos com esse tema. E aí, já mandaram um aviãozinho aqui para estar aqui conosco nessa live de hoje? Mandem aí aviãozinho, me digam aí, escrevam aí nos comentários. Já vão se apresentando, dizendo de onde é que vocês são, para poder eu saber aonde é que nós estamos chegando. Me fala também se você é novo por aqui, se você já nos acompanha já há bastante tempo. Fala aí para poder eu conhecer cada um de vocês, ok? Então sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Nós hoje preparamos para vocês, inclusive para você que ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, nós temos um grupo no WhatsApp chamado Terapeutas de Aprendizagem. Quando acabar aqui a live, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp Terapeutas de Aprendizagem os textos que nós usamos como referência para fazer essa live para vocês, tá bom? Então, se você não entrou ainda, assim que acabar aqui, você entra no grupo do WhatsApp que está, o link está aqui na minha bio, tá? Eu tenho o mesmo grupo do WhatsApp, eu mantenho no Telegram, então você pode optar por participar ou no WhatsApp ou no Telegram, ok? Olá, Agatha, boa noite. A Agatha, minha companheira aqui, me ajuda aqui, vai estar aqui conosco, nos ajudando aqui nos bastidores. E então, pessoal, me falem aí de onde é que vocês são, de onde é que vocês estão falando, para poder saber até onde é que eu estou chegando. Me falem aí de vocês, ok? Hoje na nossa live eu vou apresentar um pouquinho aqui do nosso tema, né, de o que nós estaremos falando aqui com vocês. Nós estaremos falando sobre a importância do brincar e nós vamos falar também sobre alguns brinquedos, vamos falar sim sobre celular, vamos falar sobre o uso de quebra-cabeça, brincadeiras que são brincadeiras simbólicas, qual é a função de cada uma dessas brincadeiras aí na vida da nossa criança, na vida, no desenvolvimento do nosso filho, ok? Então fica aqui até o final, manda suas perguntas pra gente conversar aqui sobre a importância do brincar. E eu vou te mandar uma pergunta já aqui que eu quero que vocês me respondam. Seu filho brinca? Seu filho, sua filha, seus alunos brincam? Me digam aí, responde aí nos comentários. Nessa minha jornada na educação, eu, como psicopedagoga, já trabalho há cerca de 20 anos atendendo como psicopedagoga, e no decorrer dessa trajetória, todas as vezes que nós fazemos a consulta de anamnese, a primeira consulta, nós fazemos essa pergunta para as famílias. Nós perguntamos às famílias, seu filho brinca? E ele gosta de brincar do quê? Nesses 20 anos de trajetória, eu fui percebendo que algumas coisas foram mudando. Inclusive esse brincar. Olá, Mona Lisa, seja bem-vinda, boa noite. Então, muitas vezes as famílias, cada vez mais, quando eu faço essa pergunta, o seu filho brinca? A resposta é não, ok? A maioria hoje, cada vez mais, eu vou recebendo o retorno de que o seu filho não brinca. Olá, Neila, seja bem-vinda. Então, e aí? E o seu filho brinca? Os seus alunos brincam? Mona Lisa está dizendo que eles brincam pouco, ok? E aí me fala, eles brincam de quê? Então, sempre na consulta eu faço essa pergunta. Os seus filhos brincam? E eles brincam do quê? No decorrer desses anos, cada vez mais eu ouço os pais me responderem, meu filho não brinca. Ou, meus filhos brincam muito pouco, meus filhos não se interessam por brinquedos. Ou quando falar, meu filho joga. Geralmente quando a gente pergunta, seu filho brinca? Meu filho joga, tá? Joga no celular. Então muitas famílias, o celular é o único, né, brinquedo, entre aspas, da criança. E nós vamos falar também sobre isso, sobre o uso do celular, se isso é positivo, se isso é negativo. Então, boa noite, Kena.
Então, nós vamos falar sobre o uso do celular também. Mas me fale aí, só a Mona Lisa que me respondeu até agora. Seu filho brinca? Seus filhos brincam? Seus alunos brincam? Se você é terapeuta, você percebe isso, que cada vez mais a gente ouve as famílias falarem que as crianças estão brincando menos, estão brincando pouco, e cada vez mais as crianças trocam o brinquedo pelo aparelho celular. Ó, Neila disse, ele brinca muito com o cubo, né? Eu conheço ele, ok? Ó, a Mona Lisa falando que usa muito celular aqui, então a gente vai falar sobre tudo isso, tá bom? Os tipos de brinquedos, tipos de brincadeiras, qual a importância de cada um deles no desenvolvimento infantil e qual é a sua função no desenvolvimento infantil e o que o não brincar acarreta para o desenvolvimento da criança. Então, nós vamos começar pensando aqui. Quando eu também ouço muito as pessoas falarem assim, uma coisa que eu já ouvi, até já briguei em lojas de brinquedos, quando eu ouço alguns pais dizendo assim, eu não compro brinquedo para meus filhos, porque brinquedo é jogar dinheiro fora. Olha para o brincar com um olhar menor, com um olhar menos importante, tá? Sendo que o brincar é fundamental para a nossa vida. Ele é fundamental na infância e o brincar, na verdade, ele vai mudando de acordo com a nossa faixa etária. Inclusive, quando nós adultos fazemos um lazer, o lazer é como se fosse o nosso brincar atualmente como adultos. Então, o lazer, ele é fundamental. Mas, para a criança, esse momento de brincar, ele tem um olhar que vai muito além do lazer. Para a criança, o brincar ele é fundamental para o seu desenvolvimento e para a sua aprendizagem, tá? Então, quando a criança é muito pequenininha, nós às vezes achamos assim, mas ele não se interessa por brinquedos. Muitas vezes nós erramos ao dar muitos brinquedos para a criança, e quanto mais a criança é pequena. Por quê? Porque muitas vezes é muito importante que a criança tenha acesso, quanto mais a criança é pequena, a brinquedos não estruturados, para que ela desenvolva o que? A criatividade. Então o bebezinho, logo quando ele nasce, ele vai começar a se desenvolver e você vai perceber que ele vai começar a descobrir o próprio corpo. E ele começa a olhar as mãozinhas, ele começa a olhar os pezinhos, ele começa a brincar com o seu corpo. E ele vai começar também a se interessar por objetos do seu cotidiano. Então ele vai querer, é muito comum, a gente até brinca com a criança, assim, a gente dá risada, se ela vê um tecido com uma estampa de algum bichinho, ela tenta pegar, ela não consegue perceber que existe uma diferença entre objetos bidimensionais e tridimensionais. Por exemplo, a fruta que está presa, né, está desenhada em uma toalha, ela está como bidimensional. Então, não tem como pegar. A criança pequena, ela tenta pegar porque ela ainda não tem essa noção do que é a diferença entre o que é bidimensional e tridimensional, que é algo que ela pode pegar, tá? Então, ao ter acesso, ao tentar pegar, ao esticar a mãozinha para tentar pegar num objeto, a criança está ali desenvolvendo várias habilidades do seu cérebro. Ela está estimulando o seu cérebro. E um grande marco no desenvolvimento infantil é quando a criança ela alcança o que nós chamamos de noção de objeto permanente. O que é a noção de objeto permanente? É a noção de que o objeto permanece existindo mesmo na sua ausência. Essa noção de objeto permanente, o cérebro, ele começa a desenvolver, começa a consolidar essa noção por cerca de 8 meses, aparentemente, mais ou menos. Algumas crianças são antes, outras depois, mas geralmente é por volta dos 8 meses. E é nesse momento, a noção do objeto permanente ela é tão fundamental que ela que vai nortear, inclusive ela vai motivar o desenvolvimento da linguagem. Então, deixa eu mostrar a vocês e explicar o que é a noção de objeto permanente. Então, por exemplo, eu estou aqui com o meu anel, tá? Então, se eu cubro esse anel, uma criança muito pequena que não tem noção de objeto permanente, se ela está brincando com o meu anel, tá? E eu cubro esse anel, então a criança muito pequena, ou que não tem ainda noção de objeto permanente desenvolvida, ela pode chorar ou vai buscar um outro objeto para ela brincar. Ela não vai tentar tirar a minha mão para poder pegar o anel.
E isso a gente também pode fazer com aquelas brincadeiras que as crianças geralmente gostam muito, né? Que é você se esconder ou colocar um paninho sobre um objeto e quando você tira, achou, encontrou. Então essa noção aqui faz, por exemplo, a criança chamar a mamãe quando a mamãe não está presente, chamar o papai quando ele não está presente, chamar a água, pedir. A criança começa a pedir quando ela desenvolve essa noção de objeto permanente. Então, se ela não tem essa noção desenvolvida, ela não faz pedidos, tá? Então, para vocês verem aí a grande importância que tem logo ali com a criança com cerca de 8 meses, por aí, o primeiro, assim, um grande ganho que ela tem e que é com o brincar é a noção de objeto permanente. E eu quero fazer uma pergunta a vocês aqui também. Vocês já ouviram muito falar em brinquedos educativos, tá? E aí eu pergunto a vocês, eu posso classificar os brinquedos que são educativos dos brinquedos que não são educativos? Existe brinquedo não educativo? E aí, o que é que vocês acham? Eu tô aqui do lado com vários brinquedinhos aqui pra mostrar e a gente conversar. Existem brinquedos educativos e brinquedos não educativos? O que é que vocês me dizem sobre isso? Por exemplo, eu tenho aqui uns cubos com números, cubos com letras. E aqui geralmente a gente se refere a esses brinquedos como brinquedos educativos, tá? E aí eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Esse dinossauro, ele é um brinquedo educativo? Geralmente nós classificamos os brinquedos como educativos, aqueles que na verdade são brinquedos de objetivo pedagógico, objetivo explícito para ensinar algo. E um brinquedo que não é, assim, ele não tem como foco ensinar algo, na verdade ele é um brinquedo educativo, só não é um brinquedo pedagógico. Então esse é um grande mito que eu gostaria de desconstruir aqui hoje com vocês. Os brinquedos, na verdade, qualquer brinquedo, ele é educativo, ele vai ensinar algo, ele vai ajudar no desenvolvimento da criança. Agora tem brinquedos que são construídos numa perspectiva pedagógica e tem outros brinquedos que não são construídos em uma perspectiva pedagógica. Mas, se a gente souber aproveitar, ele pode sim se tornar um brinquedo pedagógico e ele é sim um brinquedo educativo. Por que que ele é um brinquedo educativo? Porque ele vai ensinar algo à sua criança, ele vai desenvolver habilidades em sua criança. Por isso que eu falo que, na verdade, todos os brinquedos são educativos, porque sim, o brinquedo ele vai ter o papel de desenvolver habilidades. E aí, então, vocês não devem se perguntar, mas... sim, a Agatha tá falando, né, da questão da imaginação, exatamente. A gente vai falar sobre cada uma dessas habilidades. E já aproveitando a fala de Agatha, eu quero perguntar para vocês, qual será a relação quando a gente oferece à criança brinquedinhos, né, animaizinhos. Aqui, então eu tô aqui pegando meus brinquedinhos aqui. Eu tenho uma bonequinha aqui que tá careca, porque significa o quê? Brinquedos com pedaço faltando significa que são brinquedos o quê? Que estão sendo utilizados, que são brinquedos que estão sendo educativos, tá bom? A gente vê aqui, ó, dinossauro, né? Esses brinquedos aqui são, assim, bichinhos, carrinhos, bonecos, bonecas, né? Então, todos esses brinquedos aqui, geralmente a gente não valoriza muito, porque a gente diz que esse brinquedo não é educativo. Mas qual será a relação entre esses brinquedos aqui e a interpretação e a produção de textos? Será que tem relação? Quando a criança brinca de carrinho, com bonecos, com bichinhos, o que é que isso aqui pode estar ajudando na interpretação de texto ou produção de texto da sua criança? Você já pensou nisso? Me falem aí nos comentários. Me falem aí, o que será? Será que esses brinquedos aqui, eles têm relação com a produção de texto? Com ensinar produção de texto? Sim, pessoal, por quê? O que é a produção de texto, se não você ter que ter uma noção de
causalidade, você tem que estar com a motivação, você tem que estar com imaginação, você está desenvolvendo criatividade. Então, quando a sua criança brinca que esse é o carrinho que ele dirige e que esse carrinho, o boneco vai entrar no carrinho e vai caminhar por uma estrada e ele vai se encontrar e ele viu o dinossauro, eu estou inventando agora, e o dinossauro tentou derrubar o carro dele. O que ele está fazendo, senão ele criando? Ele está gerando ali, está desenvolvendo a sua criatividade, ele está buscando uma sequência lógica de ideias, ele está mantendo a sua linguagem dentro de um padrão de raciocínio, o que ali vai ser a habilidade básica que ele vai precisar mais na frente quando ele for produzir textos. Então, quando a criança brinca com esses brinquedos que nós chamamos de brinquedos simbólicos ou brinquedos de faz de conta, nós estamos preparando essa criança para a produção e interpretação de texto. Vocês sabiam disso? Vocês já pensaram sobre isso? Me escreve aí nos comentários para eu saber se vocês já pensaram sobre isso, que brinquedos simbólicos preparam a criança para a produção de texto. Escrevam aí para mim nos comentários. E aproveita, se está gostando, coloca aqui o seu coraçãozinho, porque isso motiva, né, gente? A gente sabe que a gente está falando para vocês e que está sendo válido e chama outras pessoas para participarem daqui da live conosco, ok? Então, Neila falando que o sobrinho dela imagina muito isso, gente. Então, quando a criança tem uma boa imaginação, ela cria cenários, ela cria histórias, com certeza isso vai estar ajudando ela na sua criatividade. E você pode utilizar e estimular essa criança brincando com ela. Por que muitas vezes hoje em dia as crianças diminuem ou muitas vezes não brincam? Muitas vezes, atualmente, nós temos cada vez mais famílias com menos crianças em casa. E daí, muitas vezes, a criança sozinha, ela até busca brincar, mas ela não tem um engajamento tão gostoso na brincadeira. E daí sim, é muito importante que os pais participem também da brincadeira. E o participar dos pais na brincadeira vai ser importante, inclusive, para os pais, para trabalhar também esse vínculo com o filho, o vínculo familiar, que com certeza vai melhorar muito a qualidade das relações. Sendo que o brincar, nós estamos focando hoje aqui no brincar do ponto de vista cognitivo, mas o brincar, ele vai ter uma função terapêutica, uma função emocional importantíssima no desenvolvimento da criança. Então, o brincar com seu filho, e não precisa ser muito tempo, gente, se for 10, 15 minutos por dia que você tire para brincar um pouquinho com seu filho, tenha certeza que isso vai fazer uma grande diferença na vida dele. Claro que a criança também precisa brincar com outras crianças e não apenas com o adulto. Mas eu também digo a vocês, quando você for brincar com a criança, permita que ele conduza a brincadeira. Muitas vezes, nós queremos conduzir o tempo todo, mas é importante que a gente se abra para que a criança também conduza e nós entremos nesse mundo da imaginação que a criança nos permite entrar, ok? Então, e aí, o que é que vocês estão achando? Digam aí, por favor, coloquem aí o like de vocês, chama pessoas para participar e escreva aqui nos comentários. Então, nós falamos aqui sobre a função dos brinquedos, né, do ponto de vista dos brinquedos simbólicos e a produção de texto, tá? Os brinquedos simbólicos, eles também vão ter uma função social e emocional, cultural também muito importante. Através do brincar simbólico, a criança elabora suas emoções, elabora e consegue ou tenta entender o mundo dos adultos. Por isso que ela tenta imitar o papai, imitar a mamãe, vestir a roupa da mãe, vestir a roupa do pai. Ali ela está fazendo um brincar simbólico, buscando com isso entender o mundo dos adultos. Então, o brincar simbólico, ele é fundamental na infância, tanto no ponto de vista cognitivo e de aprendizagem, como também do ponto de vista emocional. Sendo que todas essas formas de brincar que eu vou citar aqui para vocês, a criança que não brinca, ela muitas vezes, dependendo do porquê ela não brinca, ou dependendo de como é que ela faz esse brincar, se esse brincar é feito de forma disfuncional, muitas vezes esse brincar também sinaliza para a gente que pode estar acontecendo ali problemas no neurodesenvolvimento daquela criança. Então, nós falamos sobre os brinquedos simbólicos e agora eu vou falar sobre um brinquedo que hoje, quem viu meu vídeo hoje, que eu fiz a chamada da live, eu falei para vocês sobre o quebra-cabeça, tá? Então, o quebra-cabeça,
hoje para vocês, no meu vídeo de divulgação dessa live, é o seguinte: estou aqui com um quebra-cabeça de 2 peças, tá? Então é um quebra-cabeça bem inicial, para crianças bem pequenas, ok? Então a gente encontra quebra-cabeça de 2, de 4, de 6, de 1000 peças. Hoje tem quebra-cabeça de muitas peças. E é importante que você, ao oferecer um quebra-cabeça para o seu filho, sua filha, sua criança, você verifique a fase de desenvolvimento que a criança está. Porque se a criança é muito pequena e você dá um quebra-cabeça muito grande, ela não vai se engajar. Ela não vai querer brincar, até porque ela não consegue compreender como funciona aquele processo de montar aquele quebra-cabeça. E daí ela vai mostrar a você que ela não gosta. E daí você vai cada vez mais oferecer menos a ela. E na verdade o erro foi porque você não ofereceu um quebra-cabeça que estava de acordo com o nível de desenvolvimento dela. Então, o quebra-cabeça, qual é a função dele? Antes de estar, que são vários, cada brinquedo desse, gente, eles têm habilidades variadas que a gente trabalha com cada um deles. E aí eu pergunto a vocês o seguinte: como eu fiz a relação entre o brincar simbólico e a produção de texto, qual será a relação que tem entre o quebra-cabeça e a alfabetização? Será que tem relação? Quebra-cabeça e alfabetização. Qual é a relação que tem aí? Falem para mim aqui nos comentários. Será que tem relação ou não tem nada a ver? Vamos pensar no quebra-cabeça de 2 peças, tá? Então, quando eu faço essa junção de 2 partes, e essas partes elas formam um todo que tem um significado, ok? Então, o que isso tem a relação com a alfabetização? Na alfabetização, nós não trabalhamos com letras, que juntando essas letras, elas fazem um todo com significado? Não é verdade? Então, brincar de quebra-cabeça tem relação com a alfabetização. Crianças que têm dificuldade, muitas vezes, quantas vezes eu recebo essas perguntas aqui no direct? Pessoas dizendo assim: ah, meu filho sabe todas as letras, mas ele não junta. Ah, meu filho sabe todas as sílabas, mas ele não junta com o significado. E aí, de repente, ele vai para terapia, e na terapia a gente está brincando com quebra-cabeça. E você vai dizer qual é a relação do quebra-cabeça com a alfabetização. Ele está indo para terapia porque está com dificuldade na alfabetização e a terapeuta está fazendo quebra-cabeça com ele. Qual é a relação? Sim, tem relação. Porque aqui, né, como vocês falaram, aqui a gente está juntando as partes num todo com significado. Crianças, e eu conseguir montar isso aqui em um todo com significado, ele é fundamental para várias áreas da vida. E aí eu vou falar, claro, não tenho como não falar em autismo, né? Porque eu trabalho muito com autismo. Então, no caso de autistas mesmo, muitas crianças com autismo, elas muitas vezes, elas têm uma dificuldade de ver esse todo. Ela vê uma parte do objeto e analisa uma parte como se fosse um todo. Elas não fecham uma figura, alguns, né? Dependendo do espectro do autismo, dependendo das áreas do cérebro que estão com alguma alteração. Então, quando você faz esse tipo de estimulação, você está ensinando o cérebro a ver as partes que compõem um todo. E daí você vai estar evitando ou trabalhando aquele olhar, que é um olhar que muitas vezes, quando nós falamos, né, a criança olha, ela não olha para você, ela olha para outro lugar, ela não tem coordenação olho-mão, ou a criança vê só uma parte do objeto, ela não vê o objeto todo. Quando você está trabalhando no quebra-cabeça, você está trabalhando o cérebro para que ele tenha essa noção, para que ele desenvolva essa noção. Agora, se o seu filho, não adianta você, como eu falei, não adianta você entregar um quebra-cabeça gigante para uma criança que ela não consegue ter essa noção desenvolvida das partes. Então, você precisa começar com um quebra-cabeças de 2 peças, ok? E aos poucos você vai aumentando. Então, quebra-cabeça, sim, prepara para a alfabetização. E aqui também eu fiz uma pergunta para vocês também, que foi sobre os brinquedos de encaixe. Então, qual é a relação entre brinquedos de encaixe, tá? E matemática? Será que tem relação brinquedos de encaixe e matemática? E se eu falar só brinquedos de encaixe e matemática, eu estou sendo muito simplista, porque o brinquedo de encaixe ele vai ter, na verdade, função em várias áreas.
O brinquedo de encaixe ele vai ser fundamental para desenvolver motricidade fina, que é fundamental para que a criança consiga escrever. Então, pegar no lápis corretamente. Ela precisa trabalhar aqui a noção de olho-mão, que é ela olhar para o objeto e encaixar esse objeto no lugar correto. Ela tem que desenvolver aqui preensão, que é o quê? A força que ela precisa colocar para que haja um encaixe correto, que não pode ser nem a mais, nem a menos. Então, sabe aquela criança que quando vai escrever, ela escreve e coloca tanta força no papel que o papel fica marcado de tanta força que ela coloca? Ou aquela criança que escreve tão levinho que você não consegue nem enxergar? Às vezes você está gastando bastante tempo querendo o quê? Você pega na mão da criança para ensinar a força correta que ela tem que colocar. Sendo que no brinquedo do encaixe, ela vai ter que aprender a ponderar essa força. Então, na massinha também de modelar, fazendo modelagens com areia, com objetos variados, ela vai estar trabalhando essa apreensão palmar, que não necessariamente precisa ser alguém pegando para ensinar a ela a quantidade de força que ela tem que colocar para escrever o que ela precisa escrever. Então, olha que brinquedo de encaixe está preparando o seu filho, o seu paciente, seu aluno para a escrita. Você já pensou nisso? E assim, mas os brinquedos de encaixe, olha aqui. Olá, obrigada. Então é muito bom vocês me darem feedback, gente, tá? Porque se vocês não me derem feedback, eu não sei como é que vocês estão recebendo aí. Então, muito obrigada pela sua colocação, tá? Criação com amor e apego. Eu não sei quem é o nome da pessoa que tá falando. Então, eu vou trabalhar com a criança do brinquedo de encaixe, uma criança muito pequena. Eu vou trabalhar com esse tipo de brinquedo de encaixe? Não. Eu já vou começar com esse tipo de brinquedo de encaixe? Não. Eu tenho aqui brinquedos de encaixe como os Legos, tá? Os Legos pequenininhos. Olha aqui o tamanho desses Legos aqui. Olha o tamanho dessas pecinhas. Então, eu já vou entregar esse tipo de pecinha desse tamanho para uma criança pequena? Claro que não, né? Até arriscado a criança colocar na boca. Então, eu não vou começar a trabalhar com essas pecinhas tão pequenas. Eu vou começar a trabalhar com peças maiores. Às vezes, esse tamanho aqui, para crianças muito pequenas, ainda está pequeno. Então, eu tenho outros tipos de brinquedos de encaixe. Olha aqui. Tem esses brinquedos aqui que são os palhacinhos, que eles requisitam menos preensão ou menos... a dimensão do contato ocular é menor para que eu faça os encaixes de palhacinhos. Existem outros variados. Deixa eu pegar aqui, eu tô aqui com minha estante aqui cheia de brinquedinhos para mostrar para vocês. Então, olha aqui, vocês já viram os Legos gigantes? Olha o tamanho desse Lego, tá? Olha o tamanho dele. Então, deixa eu pegar aqui o tamanho do que geralmente o monta-tudo, que a gente conhece como monta-tudo, né? Esse é o monta-tudo normal, né? Então, olha aqui o tamanho, a diferença, tá? Então, esses daqui maiores, eles são para crianças que são com maior dificuldade de coordenação olho-mão, que tem maior dificuldade de encaixe. Então, a gente tem peças que são maiores. Temos outros tipos de brinquedos de encaixe, que são esses daqui. Então, no mercado, você encontra vários tipos, vários formatos diferentes de brinquedos de encaixe. E é importante que você tenha essa diversidade. E da mesma forma que a diversidade de tamanhos de peças no quebra-cabeça vai depender do nível de desenvolvimento que a sua criança está, os brinquedos de encaixe também são. Inclusive, os Legos bem pequenininhos, aqui minha caixinha de Legos pequenos, aqui foi eu que baguncei agora. Então, essas caixinhas de Legos pequenos, inclusive os adolescentes, eles adoram. Meu filho é adolescente, então muitos adolescentes gostam, sim, de montar. E pré-adolescentes, né, crianças de 10, 11 anos, de montar, que esses Legos eles podem ser montados dinossauro. Então tem Legos pequenininhos com formatos variados, que para quem tem dificuldade em atenção, se o seu filho tem déficit de atenção, isso aqui vai ser muito bom para ele, estimular a atenção através dos Legos. Mas sempre, nunca comece do pequeno, você vai começando do maior e vai diminuindo à medida que o seu filho vá desenvolvendo. E com isso aqui eu falei da motricidade fina,
Mas com Lego eu estou trabalhando raciocínio lógico, eu estou trabalhando criatividade, a criança tem que criar o que ela vai montar. Ela está trabalhando percepção visual, ela está trabalhando, eu falei sobre a matemática, né? Qual é a relação do Lego com a matemática? Ela tem que calcular quantas peças é que ela vai colocar para poder... Foi alguma criança que montou um homenzinho aqui. Para poder fazer esse homenzinho, ela vai ter que trabalhar a noção de grande, de pequeno, de dentro, de fora. Então são várias noções de classificação também, classificação por forma. São várias classificações aqui que a criança está trabalhando ao fazer os brinquedos de encaixe. E além, claro, tudo isso aqui desenvolve também a criatividade, a imaginação, prepara também para a leitura e para a escrita. Então me digam aí o que é que vocês estão achando e se vocês tinham pensado sobre isso. E no nosso vídeo de divulgação da nossa live, eu falei para vocês também sobre a importância do desenhar e pintar. Qual é a relação do desenhar e pintar para a produção, também interpretação de textos, inclusive para a escrita. O desenho, ele nos mostra muito sobre o desenvolvimento da criança. Através do desenho, inclusive nós usamos o desenho para avaliar o nível de desenvolvimento da criança. Através do desenho do corpo humano, a gente consegue entender como é que está o nível de desenvolvimento, qual a idade cognitiva. O desenho é tão importante que a gente consegue avaliar a idade cognitiva da criança através da percepção de como ela desenha, de quantos elementos que ela coloca no desenho. Quando a criança está desenhando, ela está muitas vezes criando o quê? Uma história a partir daquele desenho. Tem crianças que quando nós vamos avaliar no consultório, a criança ela só apresenta um desenho que é um desenho que você vê que é um desenho que a gente chama de estereotipado. É aquele desenho que ela aprendeu na escola a fazer daquela forma e não é um desenho espontâneo. Quando a criança não traz o desenho espontâneo, então muitas vezes você vê que se trata de uma criança que está insegura. Provavelmente essa criança já recebeu muita crítica, ela aprendeu que ela não consegue desenhar de forma adequada ou ela aprendeu um modelo e ela só quer repetir esse modelo. Isso aí significa também que essa criança está com a sua imaginação, com a sua criatividade embotada. Então a gente precisa estar trabalhando e desenvolvendo essas noções aí de criatividade, de aceitar a sua própria produção, de aceitar o erro. Tem crianças que ao desenhar elas apagam o tempo todo, diz que não tá bom e apaga novamente. Então a gente está vendo qual é o nível de exigência que essa criança está tendo consigo e muitas vezes esse nível de exigência está trazendo para nós o que essa criança está recebendo como feedback dela no mundo. Talvez essa família esteja sendo muito crítica ou a escola esteja sendo muito crítica para essa criança. Então, o desenhar e a pintura, ela vai nos trazer aí um feedback de como essa criança está se desenvolvendo no mundo. E Neila, ela citou aqui pra gente nos comentários sobre os cubos mágicos, né? E aí nós vamos entrar numa fase que geralmente que começa lá na pré-adolescência, com às vezes crianças menores, tá? Até a gente consegue brincar com brinquedos de regras, tá? Os brinquedos de regras, os chamados brinquedos de tabuleiro, né? Então hoje em dia tá difícil de encontrar crianças brincando de brinquedos de tabuleiro, né? Quando eu chego em alguma casa que tem a criança jogando brinquedo de tabuleiro, eu já fico muito feliz. Aqui eu tenho muitos brinquedos de tabuleiro. Eu separei brinquedos pequenos aqui. Eu não separei brinquedos de tabuleiro para mostrar para vocês. Falei nisso. Então, os brinquedos de tabuleiro, eles vão ensinar crianças regras e normas. Então, mas eu já vou começar a ensinar minha criança a brincar com um brinquedo de tabuleiro ou brinquedos de regras, com um xadrez. Não, o xadrez ele é complexo, então eu posso chegar a um xadrez, mas antes do xadrez a gente tem damas, né? E outros tantos brinquedos. Se você me acompanha aqui no meu feed, ele tem várias sugestões de brinquedos, de regras, de tabuleiro, que eu mostro para vocês trabalhando com a criança na terapia. Nós usamos muito, eu uso muito a ludoterapia no meu trabalho psicopedagógico e neuropsicológico, com a intenção de desenvolver determinadas habilidades a partir do brincar. Sendo que é muito importante que o nosso olhar no consultório é um olhar terapêutico, mas que a família, que a escola também proporcione esses momentos de brincar em casa também, dando continuidade a esse processo terapêutico que nós fazemos no consultório. E aí, pessoal, chegamos a dizer a vocês
Quando nós falamos brinquedo de regra, né? Nós vamos falar agora sobre o celular, tá? O celular que virou vilão. Então, será que o celular, ele é totalmente vilão? Será que eu não posso dar o celular ao meu filho? No grupo do WhatsApp eu vou colocar um material que fala sobre os riscos do uso de telas para crianças. Então, as telas realmente elas trazem prejuízos e cada vez mais está vindo mais estudos, mais pesquisas, mais artigos que falam sobre os prejuízos do uso excessivo de telas para as crianças. Mas a tela é a vilã? Não. Existem jogos que são jogos educativos, que estão no celular, que estão no computador. Sim, no consultório eu uso muitos jogos educativos que são jogos de tela. Inclusive o vilão que muita gente detesta, fala assim, meu Deus, meu filho não sai do Minecraft, né? Então o Minecraft, ele é um jogo que trabalha percepção visual, trabalha raciocínio lógico, trabalha muitas habilidades. É uma versão, né? Eu digo que o Minecraft é um tipo de versão online de um jogo como um Lego, tá? É algo relativo. Só que o problema é a criança usar só isso. O brincar no celular, o que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele não está totalmente adaptado a esse mundo tecnológico. Ponto. Nosso cérebro, ele é um cérebro ainda primitivo. Então, nossa evolução ainda não chegou no nível de que, assim, a gente já está muito evoluído, porém, do ponto de vista de aprendizagens, né, do próprio acesso à tecnologia, só que a nossa função cerebral, ela ainda é a mesma que nós fomos formados há milhares de anos. O nosso cérebro, ele não diferencia realidade e fantasia. O nosso cérebro, assim, a gente sabe o que é realidade ou fantasia, mas o nosso cérebro vê uma fantasia como se ela fosse verdade. Por exemplo, se eu digo a vocês assim, olha, eu não quero que vocês pensem em um limão, que você está chupando um limão e esse limão é bem azedo. Eu não quero que vocês pensem nisso. Não quero que vocês pensem no limão azedo. Oi? Você já pensou no limão, não é verdade? O nosso cérebro, quando nós vivemos algo, ele acredita naquilo que a gente vive. Por isso que a gente se emociona quando a gente assiste um filme, por isso que a gente fica com medo, por isso que a gente chora quando assiste um filme. Não está acontecendo na realidade, mas o nosso cérebro, ele capta aquilo como se fosse verdade. Então, muitas vezes, quando a criança está lá no Minecraft jogando, assim, ela pode ter as mesmas sensações de prazer do que ela está fazendo aqui com o Lego de verdade. Porém, ali no celular, o prazer pode ser muito parecido, mas as habilidades envolvidas naquele processo são diferentes. Então, no celular é um tipo de motricidade que é diferente dessa motricidade de encaixar, tá? No celular, a criança também, ela tem mais... O celular, geralmente, ele dá mais controle. Por isso que crianças, inclusive crianças autistas, preferem jogar no celular. Porque o celular, ele sabe, ele tem uma reação de causa e efeito muito bem estabelecida. Ele sabe que o que ele tocar ali é a resposta que ele vai ter. E quando ele está jogando com um outro ser humano, com uma outra criança, ele não sabe se o que ele quer que aconteça vai acontecer de verdade. Porque o outro ser humano pode te dar uma resposta diferente. Então, você perde, ao usar o celular, essa vulnerabilidade que as relações humanas nos permitem. É você agir, mas não ter domínio sobre o que o outro vai fazer. Isso também vai trabalhar em você frustração. Vai trabalhar em você se adaptar à realidade, à opinião do outro, ao que o outro deseja. Então, isso vai ser fundamental para o desenvolvimento da interação social. E nossas crianças, muitas vezes, ao estarem isoladas no celular, elas não estão fazendo esse trabalho de interação social que é tão importante para o desenvolvimento da criança. Sem falar que o excesso de telas está vinculado a graus de insônia, porque essa luz do celular ela interfere na produção dos nossos hormônios, como a melatonina, que é o hormônio do sono. O excesso do uso de telas também muitas vezes está ligado ao sobrepeso. Então, imagine que seu filho pode estar brincando de futebol no celular. Ele brincar de futebol no celular, o cérebro dele fica iludido que ele sabe jogar futebol. Mas coloca ele para jogar futebol de verdade, né? Na vera, como a gente fala aqui, como os meninos falam. Eles não vão ter controle motor para jogar.
apesar do cérebro dizer o que vai fazer, mas seu corpo não está habilitado para. Então, daí, muitas vezes, a gente vai ter um atraso, um prejuízo no desenvolvimento motor da criança. Nós vamos ter problemas, eu já falei sobre a questão da insônia, problemas de sobrepeso. Então, hoje em dia, tem crianças que eu avalio com 10, 11 anos que elas não conseguem ficar sobre um pé só. Para vocês verem o nível de atraso de desenvolvimento psicomotor que muitas vezes uma criança pode ter, uma criança neurotípica, tá? Por conta dela não estar tendo o seu corpo estimulado. E aí, o que é que tem a ver ela ficar de um pé só e o seu desenvolvimento social? Essa criança que não consegue ficar de um pé só, muitas vezes ela vai ter problemas de equilíbrio. Esses problemas de equilíbrio vão sim afetar na sua motricidade fina, porque a motricidade fina, todo o nosso desenvolvimento de motricidade, ele vem da ampla para fina, ele vai se aperfeiçoando. Então, nós temos crianças que podem ter dificuldade de tensão. Eu tenho muitas crianças que, ao escrever, elas projetam o ombro para frente, que pode gerar lesão e dores na coluna, dores nos ombros, porque elas estão com problemas psicomotores por não estarem com o seu corpo estimulado devidamente, ok? Sem falar na questão de resistência física. Então, são tantos problemas aí que vão ser gerados por conta da gente não estar estimulando o corpo da criança de forma correta. E isso aqui eu estou falando só do ponto de vista cognitivo. Eu não estou falando do ponto de vista emocional. Porque do ponto de vista emocional, a criança que não se movimenta, ela vai gerar muitas vezes grau de ansiedade muito grande. Então aí a gente está vendo cada vez mais crianças com transtornos de ansiedade. E aí eu aproveito já para falar para vocês que a nossa próxima live vai falar sobre a hiperatividade. Então, nossa próxima live, que será terça-feira, o nosso dia de live é terça-feira, tá, pessoal? Essa semana que eu fiz uma mudança e coloquei para dia de segunda, mas a nossa live será sempre dia de terça-feira. Então, a live da nossa próxima semana vai falar sobre criança sendo criança ou é TDAH. Então, esse vai ser o tema da nossa live da próxima segunda-feira. E aí, eu quero saber de vocês, perguntas. Lembrando a vocês aqui que nós temos uma parceria com duas empresas que trabalham com brinquedos educativos, né? Que a gente já falou que todos os brinquedos são educativos, que são a Edu Jogos Educativos. E aí eu peço a Agatha, que está aqui nos apoiando, nos ajudando, que ela coloque aqui o link da Edu Jogos Educativos. A Edu Jogos Educativos é uma empresa que tem muitos brinquedos, que são brinquedos de madeira. Tem inclusive brinquedos, jogos, na verdade, materiais que são materiais de avaliação neuropsicológica, e também tem muitos jogos e brinquedos educativos aí para você brincar com o seu filho. E se você adquirir o material dos jogos educativos, você vai usar o cupom de desconto Liliane Reis. Você usando o cupom Liliane Reis, cupom de desconto, você tem desconto de 10%, tá? Então aí está um brinde para vocês, um presente para motivar vocês a comprar materiais aí, brinquedos para o filho de vocês. Mas não adianta só comprar brinquedo, tá? Tem que brincar junto. E nós temos também uma parceria com a empresa chamada Mayumaná, que também é uma empresa que constrói jogos de tabuleiro, jogos étnicos e culturais aí para brincar com a sua criança, com jogos que são culturais, jogos que tem todo um histórico, né, naqueles jogos que a Mayumaná produz. E também, no caso da Mayumaná, a gente tem um link, e se você fizer a compra a partir de R$70, você usa o cupom de desconto Liliane5, e aí você também ganha o seu desconto, tá bom? Então são duas empresas parceiras que nós temos aí para vocês adquirirem jogos. E aí a Agatha está colocando aí para vocês o link da Edu Jogos Educativos. No caso da Edu Jogos Educativos, você tem que colocar cupom de desconto Liliane Reis, para poder você ganhar o seu desconto, tá bom? E a Mayumaná, o link, né, tá aí, você vai estar acessando o link, e se você comprar acima de R$70, você coloca o cupom de desconto Liliane5, e aí você tem também desconto, tá? Então, todos esses materiais, vocês podem também me chamar no direct, que eu mando para vocês os links, como também lá no grupo do WhatsApp, Terapeutas de Aprendizagem. E também eu tenho meus materiais, né, pessoal? Então eu tenho 2 jogos educativos, que é Maratona de Leitura e o Lince de Leitura de Boquinhas, que são materiais que eu produzi
para melhorar a velocidade de leitura e transformar a leitura em algo lúdico, em algo produtivo, em algo prazeroso, que também tem muito material aqui no meu feed falando sobre os meus 2 jogos, que é o Maratona de Leitura de Boquinhas e o Lince de Leitura de Boquinhas, que você tanto pode usar em sua casa como no consultório e com certeza seu filho, sua criança, seu paciente, seus alunos aí vão amar, tá bom? Então a Agatha colocou aí os links para vocês. Estou à disposição, pessoal, perguntas, dúvidas, comentários, a gente já tá chegando aqui, estourando o nosso tempo, daqui a pouco a nossa live cai. Coloca aqui as perguntas de vocês. Essa live eu vou deixar gravada aqui no meu Instagram, mas por alguns poucos dias depois eu tiro ela daqui e eu subo ela lá no meu canal do YouTube. Então vai lá no meu canal do YouTube, que todas as lives ficam salvas lá no meu canal do YouTube, ok? Então é isso, pessoal, agradeço a vocês pela participação. Me falem aqui, sinalizem para mim o que vocês acharam, se trouxe para vocês alguns aprendizados, se essa live foi produtiva para vocês. Sinalizem aqui para mim, convidem pessoas, comecem a me seguir, ativem os sininhos, entra lá no WhatsApp, olha quanta coisa que eu tô pedindo para vocês, na verdade, mas para poder vocês acompanharem tudo e que nós pudermos ajudar vocês, ajudar a sua família, ajudar no desenvolvimento de nossas crianças, nós estamos aqui à disposição, tá bom? Então, muito obrigada a vocês, grande abraço para todos, a Agatha tá colocando aqui os e-books, ok? Muito obrigada, pessoal. Então, a gente lembra, a próxima semana, terça-feira, nossa live às 19h40, sempre às terças-feiras às 19h40. Essa semana foi uma exceção, tá bom? Então, terça-feira que vem às 19h40, o tema da nossa live da próxima semana será criança sendo criança ou hiperatividade ou TDAH. É isso que a gente vai conversar na próxima semana. Combinado? Até a próxima semana, pessoal. Grande abraço!